Bem, caros amigos, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar o assunto hidrostática, fizemos a apresentação de seu capítulo de número 15, informando, passando dicas, passando estruturas, passando teoremas, passando situações específicas do assunto hidrostática em outras aulas. E hoje, além das atividades que já fizemos anteriormente, eu vou fazer contigo as atividades propostas do capítulo 15. Mas antes, vou fazer uma rápida revisão. Lembrar para você aqui alguns conceitos importantíssimos, entre eles, conceito de pressão. O que é pressão para a física? Pressão é a relação entre a força aplicada sobre uma determinada área. Pressão é a força dividida pela área. É a razão entre a força aplicada e a área de aplicação. Você deve estar observando pela fórmula que a pressão é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área. Quando eu aplico uma força numa área maior, eu tenho menor pressão. Quando eu aplico a mesma força numa área menor, eu aumento essa pressão. Outra coisa que a gente teve a oportunidade de falar para você é que existe uma pressão no interior dos líquidos. Esta pressão no interior dos líquidos, não necessariamente a água, a gente chama de pressão hidrostática. Como se dá o cálculo da pressão hidrostática e como a gente consegue entendê-la? Ocorre que quanto maior a coluna de líquido, ou seja, quanto mais for a sua profundidade, maior será a pressão hidrostática. A pressão hidrostática ela é calculada em relação ao material que você tem, né? E em relação à profundidade que você se encontra. Pressão hidrostática é calculada por essa relação matemática aqui, ó. Massa específica vezes gravidade vezes a coluna. Essa coluna aqui é a profundidade, ó. Quanto mais abaixo você estiver, maior a pressão hidrostática que você está sofrendo. Se o corpo não estiver lá embaixo, ele estiver só aqui na superfície, ele deixa de ter pressão? Não, tem pressão sim. A pressão que você sofre aqui é a pressão atmosférica. Quer dizer, então, Vanks, que o corpo que está dentro de um líquido sofre duas pressões. A pressão atmosférica, que todos nós sofremos, mais a pressão hidrostática. Muito bem observado. Essa soma de pressões eu vou chamar de pressão total. Pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Essa pressão varia com quem? Com a massa específica de quem? Do líquido e com a profundidade que você se encontra. Deixar bem claro que nós iremos trabalhar aqui com o quê? Com fluidos. Isso aqui precisa trabalhar com líquido ou com gases. Porque eu não posso trabalhar com... Não tem essa pressão hidrostática em sólido, tá bom? Quem faz que isso ocorra, o fluido vai englobar quem? Líquidos e gases. Massa específica vezes gravidade vezes altura. Outra coisa que a gente estudou, e eu estou relembrando contigo, é que a pressão atmosférica é a soma das pressões. Aqui dentro eu tenho quem? Aqui eu tenho a pressão hidrostática. Aqui em cima eu tenho quem? Eu tenho a pressão atmosférica. Quem é a minha pressão total? Pegar a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Nível do mar, segundo Torricelli, a pressão atmosférica vale 1 atm. Tá? 1 atm. Quando eu subo, a pressão diminui. Quando eu desço, a pressão aumenta. Quem faz escaladas, né? Os alpinistas, qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade não é o cansaço físico, é a falta de oxigenação. Porque quando você sobe, o ar fica rarefeito. Quando você mergulha, qual é o maior problema? O maior problema é que a pressão hidrostática é muito grande. Sem equipamentos adequados, nós, como seres humanos que somos, não somos capazes de mergulhar o tanto que a gente quer. Não é assim que funciona. Tá? Eu preciso entender que quando eu desço a pressão aumenta, quando eu subo a pressão diminui. Eu também falei para você do Steven, porque o Steven, um cientista que traz para nós um teorema que fala da diferença de pressão entre dois pontos dentro do mesmo líquido. Como assim, Vanks? Quando eu estou numa situação de maior profundidade, eu sofro mais pressão do que você. Olha aqui. Vamos imaginar aqui o ponto A e aqui o ponto B. Pergunto para ti, quem é que sofre mais pressão? Lógico, quem sofre mais pressão é o ponto B, porque ele está numa posição mais abaixo. O que é que diz o teorema de Steven? A diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles. Ah, entendi. Quanto maior a diferença de altura ou profundidade, maior será a diferença de pressão entre eles. Então, é a mesma relação matemática da pressão hidrostática? É, a mesma relação matemática. A única coisa que você faz é que você acrescenta nela o delta, que é de variação. Veja, como é que a gente calcula a pressão hidrostática? Massa específica vezes gravidade vezes altura, não é? O que é que você acrescentou aqui? Delta para variação, delta para variação. Teorema de Steven. Pontos em o mesmo nível e sofrem a mesma pressão. Se eu tivesse um ponto bem aqui, ó,
que eu estou riscando, a pressão dele seria igual a do que está na mesma profundidade. Não importa o modelo do recipiente, não importa. Se eu estiver dentro da água, 2 metros de profundidade numa piscina, é a mesma pressão hidrostática que se eu estiver a 2 metros de profundidade num lago. E se eu estiver no mar? Não, no mar não. Por quê? Porque você lembra que a massa específica tem uma relação com o líquido? A massa específica, a densidade dos materiais dentro da água, do lago ou da piscina é a mesma situação. Lá no mar é outra em função da presença de quê? De sais. Vamos lá. Tubos em U. O que é que significa isso? Você está vendo aí que tem 2 colorações, né? Nós temos A, que está em azul, e temos B, que está em verde. Esses líquidos não se misturam. Eles são chamados líquidos não miscíveis, também conhecido como líquidos immiscíveis. Tanto faz, ó. Você pode chamar immiscíveis como não miscíveis. Eles não se misturam, como por exemplo água e azeite. Quando eu olho para esse desenho e vejo que o verde fica embaixo e o A fica em cima, é porque a massa específica do B é maior do que a do A. E como é que eu vou fazer a relação entre eles, por exemplo, para descobrir as alturas dessas colunas? Muito fácil. Você vai pegar a massa específica do A vezes a sua coluna, igual a massa específica do B vezes a sua coluna. Você usa muito isso? Nós vamos usar muito. Eu preciso ficar atento com essa superfície horizontal aqui, tá? Que é a separação entre eles, viu? Muito cuidado com essas alturas. Também falei para você do teorema de Pascal, Blaise e Pascal. Vanks, esse Pascal, ele tem a ver com matemática também? Tem. Lá na matemática, existe o triângulo de Pascal, que é um trabalho feito pautado no binômio de Newton, que é outro nome da física, fantástico. Você vai ter a oportunidade de estudar isso em breve. Veja só, o que é que o Pascal ensinou para nós? Uma variação de pressão num ponto no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido. É utilizado na prensa hidráulica. Isso aqui, amigos, esse teorema explica para nós, por exemplo, como é que uma pessoa pega um macaco hidráulico para trocar um pneu de um automóvel que tem uma massa de 700, 800 kg ou mais, e consegue suspendê-lo com o simples movimento de mão, somente suspendendo através de uma estrutura que é um macaco hidráulico. Por que é isso? Porque você tem a variação de pressão dentro desse líquido, ela se transmite integralmente e a força que você necessitaria para executar determinado trabalho, ela é reduzida. Veja, você aplica uma força 1 aqui, está aqui o líquido, ó. Pressão se transmite por esse líquido, vai chegar até aqui, vai suspender esse corpo aqui, ó. Isso aqui é o F2, o peso do caminhão aqui é o F2. Isso aqui, por exemplo, se encontra muito nos postos, nas oficinas. Como é que eu faço? Quanto maior a diferença entre a área 1 e a área 2, isso aqui são estruturas circulares, tá, pessoal? Quanto maior a diferença entre elas, menor o esforço que você precisa fazer. Como é que isso aqui, matematicamente falando? Você faz assim, ó, força 1 sobre a área 1, igual a força 2 sobre a área 2. A relação entre as áreas vai dizer para você quanto se reduz a força aplicada. Tá? Olha lá a relação matemática que eu acabei de te mostrar. Teorema de Pascal, força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. E por último, eu comentei contigo na aula passada a respeito do empuxo. O empuxo é uma força que existe no interior dos líquidos, no interior dos fluidos, que joga o corpo para cima. Você já percebeu que quando a gente vai suspender uma criança dentro da piscina, o esforço que a gente faz é bem menor do que quando a gente vai colocá-la no nosso colo fora da piscina? Suspender um corpo dentro da água implica em menor esforço que fora dela. Por que acontece isso? Por causa do empuxo. O empuxo joga os corpos para cima e o peso joga para baixo. Quando o empuxo supera o peso, o corpo sobe. Quando o peso supera o empuxo, o corpo desce. E quando eles são iguais, o corpo flutua. Quando mergulhamos um corpo em um líquido, notamos que seu peso aparente diminui. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima, exercida pelo líquido sobre o corpo, a qual damos o nome de empuxo. Olha aqui a fórmula do empuxo. É a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Lembre-se da palavra devagar. Um macetezinho aqui para você não esquecer. Densidade do líquido, volume do líquido, gravidade. Bom, isso posto, a gente fez essa revisão, agora você já tem condições de fazer comigo as questões de sua apostila. Vamos lá, localize por gentileza na página número 10, a primeira questão diz assim:
As represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da barragem seja maior que a largura da parte superior. Veja o desenho aqui, ó. Isso aqui é água. Isso aqui é a parede, tá? Isso aqui é a parede da represa. O que é que você está notando com relação à sua estrutura? Aqui embaixo, ela é mais larga do que lá em cima. À medida que tu desce, ela vai ficando mais larga. A pergunta é, por quê? Amigos, a pressão hidrostática não depende da profundidade? Então, essa pressão, à medida que tu desce, aumenta. Se a pressão, à medida que a gente desce, aumenta, a gente tem que reforçar a represa onde? Lá embaixo. Por quê? Porque à medida que eu desço, a pressão da água, ela aumenta. Então, essa parede aqui, ela tem que ser mais resistente aqui embaixo. Essa é a explicação. Vamos ver as alternativas? Letra A, aumento com a profundidade da pressão da água sobre a barragem. Pronto, não precisa mais nem procurar as outras alternativas. Já mata logo na primeira. 2. José aperta uma taxinha entre os dedos. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Seja FI, o modo da força, e PI, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas grandezas, respectivamente, FP e PP. Então, aqui, ó. Isso aqui é a força. F é força. E o P é a pressão. Tá? E aí a gente vai fazer o P como sendo o dedo polegar e o I como sendo o indicador. Vamos pensar. Quando o José aperta, o que a gente pode perceber? Quando ele faz isso, no tocante à taxinha, ao apertar essa taxinha, as forças são iguais, tá? Então, a força que eu aplico aqui é a mesma força que eu aplico aqui, tá bom? Faz a mesma força. Aplica, ninguém faz força, a gente aplica. Então, a força aplicada no dedo indicador vai ser igual à força aplicada no dedo polegar. Agora, vamos ver a pressão? Quem é que tem menor área? A menor área é aqui. E a maior área é aqui. Por que, Vanks? Olha só, a ponta da taxinha e olha a cabecinha da taxinha. O que é que você conclui? Maior área, vamos lembrar, maior área, você tem o quê? Menor pressão. Ah, lembrei que você falou. Pressão é força dividido por área. Então, quem tem área pequena vai gerar uma pressão muito maior. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas das bailarinas, lembra? O que é que acontece com as bailarinas? As bailarinas, quando estão apresentando os seus números, elas precisam, dentro da sua arte, posicionar o corpo concentrando todo o seu peso numa região muito pequena na ponta do dedo dos seus pés, né? Então, o que é que acontece? A pressão que ela exerce ali na ponta dos dedos é muito grande. Então, o que é que você conclui? A pressão no I, pressão no indicador, vai ser maior do que a pressão no polegar. Por quê? Porque o polegar vai ter maior área por causa da cabeça da taxinha. Então, a resposta à questão de número número 2 é a letra D. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Questão de número 3, ele traz aqui um outro texto para a gente analisar. O que é que diz o texto? Algumas pessoas que pretendem fazer um piquenique param no armazém, no pé de uma montanha e compram comida, incluindo sacos de salgadinhos. Tá ali um Cheetos ali, ó. Ela sobe a montanha até o local do piquenique. Vamos pensar, ó, tu tá aqui na base e tu vai subir, tu quer fazer aqui. O que é que acontece quando a gente sobe? Pressão diminui. Não esqueça disso, tá? Pressão diminui. Quando descarrega o alimento, observe que os sacos de salgadinho estão inflados, estão cheios. Por que isso ocorre? Olha que questão interessante. Raciocínio. Esses salgados, eles estão embalados e aqui dentro tem ar, certo? Aqui dentro tem ar. Aqui dentro existe pressão? Claro que existe. Existe pressão aqui no interior dessa embalagem. O ar efetua pressão nessa embalagem, né? Quando você sobe, o que acontece? O que acontece quando você sobe? Diminui a pressão. Ora, se diminui a pressão, o que acontece com o volume? Vamos pensar? Ó, vamos raciocinar aqui com pressão e volume, tá? Não decore física. Aprenda. Pega um balão no aniversário. Pega um balão cheio no aniversário. Quando você pressiona, quando você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então, pressão e volume
São inversamente proporcionais. Então, o que é que aconteceu? Você não subiu o morro? Subiu. Se você subir o morro, a pressão diminui. E o volume? Ah, Vanks, o volume aumenta. Muito bem. Por isso que você tem esse saquinho de salgado inflado. Porque o ar que tinha lá, a pressão que existia lá dentro daquela embalagem, ela vai diminuir. No que a pressão diminui, a tendência do saquinho é inflar, porque ele não está furado, ele está fechado. Então vamos ver as alternativas aqui da questão de número 3. A pressão, por que isso ocorre? Quando descarrega o alimento, observe que os sacos de salgadinhos estão inflados, como balões. Por que isso ocorre? Letra A. Porque quando os sacos são levados para cima da montanha, a pressão atmosférica nos sacos é aumentada. Não, a pressão diminui. A pressão sobre todos os corpos vai fazer o quê? Vai reduzir à medida que você sobe. Tá? À medida que você sobe, a pressão vai diminuir. Então, a pressão interna de dentro do saquinho de salgadinho vai ser maior do que a pressão externa, né? Ah, entendi. Como aqui a pressão diminuiu, ó, você subiu. Então, a pressão interna, ela vai continuar, ela a princípio era menor, agora ela vai estar o quê? A pressão interna vai estar maior do que a pressão externa, porque a pressão externa vai diminuindo. Então, o que é que a tendência de acontecer? Do saquinho inflar. Então, a letra A está errada. Letra B. Porque a diferença entre a pressão do ar dentro do saco e a pressão reduzida fora dele gera uma força resultante que empurra o plástico do saco para fora. Exatamente isso que aconteceu. Você tem duas pressões, dentro do saquinho e fora. Quando tu sobe, a pressão externa diminui. Então, se a pressão de dentro do saquinho é maior do que ela, o saco vai inflar. A resposta à questão número 3, letra B. Agora, nós estamos diante de uma questão de número 4, que tem o que aqui? Nós temos dois líquidos, está vendo? Olha lá, um tubo em forma de U, e ele coloca aqui dois líquidos. A água, que está na parte inferior, e um líquido qualquer que a gente não conhece, tá bom? Eu vou trabalhar com esse líquido, eu vou chamar de L. E está aqui a água, H2O. Vamos aqui entender uma coisa. Esses dois líquidos são immiscíveis, eles não se misturam. Como é que a gente faz a relação quando a gente trabalha com dois líquidos immiscíveis? Densidade da água vezes a coluna da água igual a densidade do líquido L vezes a altura do líquido L. Independente do que ele está perguntando, é isso aqui que nós vamos trabalhar. Vamos identificar as informações. Bom, o que é que a gente tem aqui com relação à água? Qual é a altura da coluna da água? Compare com a coluna que você tem aqui. Ó. Não é 10 e nem é 8. Você tem que trabalhar com essa diferença entre as superfícies horizontais. Qual vai ser a altura do líquido? Qual vai ser a altura do líquido e qual vai ser a altura da água? Como é que a gente vai fazer? Qual é a altura que você tem aqui com relação ao líquido? 10,5. E qual é a altura que você tem em relação à água? 10. Então, o que você vai fazer? As alturas H, você vai diminuí-las. Olha aqui. Aqui você vai fazer 10,5 menos quem? Menos 8. Aqui você vai fazer 10 menos 8. Para quê? Porque você não trabalha, né, com a diferença entre as superfícies horizontais? Então aqui vai ficar assim, ó. 10,5 menos 8. Vai dar quanto? 2,5. Isso aqui é para o líquido, tá? Que é a altura do líquido. E a outra? 10 menos 8. Vai dar quanto? Vai dar 2. Isso aqui vai ser de quem? A altura da água. Nossa, Vanks, não é difícil. Claro que não. Então vamos aqui, ó. No exercício também te deu a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui não está no centímetro internacional. Isso aqui você teria que transformar para quilograma por metro cúbico. Seria 1000. A gente multiplica por 1000. Vai precisar fazer isso? Não vai, porque você, como tem mesmos termos em lados opostos de uma igualdade, você pode cancelar. Então não precisa se transformar nada. Então vamos lá. Densidade da água. 1. A altura dela. 2. Densidade do líquido. É o que eu estou procurando. A altura do líquido, 2,5. 2 igual a densidade do líquido vezes 2,5. O que você vai fazer? Passa o 2,5 dividindo. A nossa densidade do líquido vai ser 2 dividido por 2,5. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 0,8. Qual a unidade? Grama por centímetro cúbico. Você marcaria para efeito de questão 4 a letra B. Observe que não tem dificuldade de fazer, é só prestar atenção e ter muito cuidado. Eu gosto muito dessa tirinha, muito legal. Olha aqui. Aqui nós temos essa tirinha, antes de ler o texto, alguém que está lá na praia. Qual é a pressão lá na praia?
1 atm. Esse moço está mergulhando. E a pressão que ele está sofrendo aqui é de 15 atm. E a última lá, o sujeito chegou em casa e a mulher pergunta: quem é essa tal de Valdirene? Nossa, pressão aqui é grande, 1000 atm. O camarada andou aprontando, a mulher está pressionando para ele falar quem é a Valdirene. Vamos lá. Agora eu vou raciocinar contigo. Quem é que sofre mais pressão aqui? Sem dúvida, quem dúvida é o nosso amigo lá que encontrou-se com a esposa. Bom, eu vou apagar isso aqui porque essas informações estão na tirinha e eu vou precisar de espaço para trabalhar. 1 atm, 15.000. Aí ele diz assim, na tirinha a seguir, no terceiro quadrinho, que é esse aqui, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. 1 atm corresponde a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Essa unidade aqui chama-se Pascal, tá? 1 atm corresponde a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. A gente já teve a oportunidade de apresentar isso para você em aulas anteriores, que corresponde também a uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, em função da experiência de Torricelli, ou 760 milímetros de mercúrio. Aí ele diz assim, suponha a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico. 1 atm igual a 10 a quinta newton por metro quadrado. Ele fornece as informações que eu acabei de citar para você, ó. E a aceleração da gravidade vale 10. Calcule a que profundidade na água o mergulhador sofreria uma pressão de 1000 atm. Vanks aguenta uma pressão dessa? Não, não vai aguentar não. Só o nosso amigo ali vai aguentar a pressão por causa da Valdirene. Então o que você faria para responder a questão de número 5? Primeiro, ele está querendo saber o 1000 atm, uma pressão de 1000 atm, isso aqui você estaria em que profundidade? É isso que ele quer saber. Que profundidade, quanto você desceria para ter uma pressão tão grande? Bom, pressão total é o que, amigos? Pressão total é a pressão hidrostática somada com quem? Com a pressão atmosférica, não é assim? Pois é. Quanto que é a pressão total que ele te deu lá? 1000. 1000, tá? Só que assim, 1 atm vale 10 a quinta. Então, aqui vai ficar 1000 vezes quanto? 10 a quinta. Igual. Pressão hidrostática. Bom, pressão hidrostática, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 10 a terceira, pressão hidrostática, 10 a terceira, vezes quem? Quem é que você vai colocar aqui? Lembre-se da fórmula da pressão hidrostática, assim fica mais fácil você entender. Pressão hidrostática é isso aqui. Eu vou jogar a fórmula aqui, para poder substituir e você não ficar viajando. Como é que eu faço a pressão hidrostática? U vezes G vezes H. E a pressão atmosférica é quanto? Pressão atmosférica é 1 atm. 1 atm você vai colocar quanto? Como é que você vai colocar aqui? 1 vezes 10 a quinta, tudo bem? Pressão atmosférica, não esqueça, é 1 atm, só que você vai escrever na forma de potência, 1 vezes 10 a quinta. Então vamos lá. 1000, eu não vou nem mexer com potência agora, vezes 10 a quinta, igual. Quanto que é a massa específica da água? 10 a terceira, 1 vezes 10 a terceira. Quanto é a gravidade? 10 vezes H mais 1 vezes 10 a quinta. Bom, é isso aqui que a gente vai ter que trabalhar. Eu vou tirar isso aqui daqui, porque eu não preciso dele, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? 1000 vezes 10 a quinta, menos, você vai pegar essa galera e vai jogar lá para o outro lado, menos 1 vezes 10 a quinta, igual a 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, vezes H. Olha só, você tem duas potências idênticas aqui, concorda comigo? Você tem duas potências idênticas aqui. O que você vai fazer? 1000 menos 1 dá quanto? 999 vezes 10 a quinta. Porque eu pego o número e mantenho a potência. Isso é igual a 10 a quarta vezes H. Como é que eu vou descobrir a altura? Eu vou pegar esse 10 a quarta e vou passar dividindo. Vou ficar com 999 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Quando eu dividir 10 a quinta por 10 a quarta, meus amigos, vai sobrar 10 em cima. Vai ficar 999 vezes 10, que dá quanto? 9.990 metros. O camaradinho aqui teria que descer 9.990 metros. Isso aqui é uma situação hipotética, tá?
Não resistiria essa pressão que a Valdirene causou na vida dele, não, tá? Então, a profundidade seria essa. Vanks, deixa eu te perguntar, eu poderia ter trabalhado já com potência, colocar o 1000 como 10 a terceira e trabalhar com 10 a oitava? Claro, sem dúvida, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aqui você tem mais de um caminho para seguir, tá bom? Não se preocupa não que isso aqui dá certo do mesmo jeito. Lá na questão de número 6, ele diz assim: o tubo aberto em forma de U, na figura, contém 2 líquidos não miscíveis. Ó, mesmo raciocínio. Você lembra como é que eu fiz? Densidade vezes altura, densidade vezes altura. Não tem erro. Aí ele diz assim: as medidas em relação às linhas de separação dos líquidos valem 50 e 80. Ó, ele já deu as linhas de separação para nós. 50 e 80. Sabe-se que a massa específica da água é 2 a terceira, ele quer saber a massa específica do B. É isso que ele quer. Então vamos fazer o quê? Densidade é massa específica de A vezes a altura de A, igual a massa específica de B vezes a altura de B. É só substituir. Quanto é o do A? 2 vezes 10 a terceira. A sua altura? 50 centímetros. Só que eu vou transformar isso aqui para metro, tá? 0,50 centímetros é 0,5 metros, 0,80 e o 80 é 0,8. Então, vou fazer vezes 0,5. Igual. Quanto é a massa específica do B? Não sei. Quanto é a altura da coluna dele? 80 centímetros. Vai ficar quanto? 0,8. 2 vezes meio dá 1. 1 vezes 10 a terceira igual a densidade de B vezes 0,8. O que você vai fazer com esse 0,8? Vamos eu passar dividindo. Isso. 1 vezes 10 a terceira dividido por 0,8 igual a massa específica que você está procurando. Quando você dividir 1 por 0,8, o que é que vai acontecer? Desculpa, aqui é um 3. O que é que vai acontecer? 1 dividido por 0,8 dá 1,25. 1 dividido por 0,8 dá 1,25. Então, a tua resposta vai ser 1,25 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Isso aqui está no Sistema Internacional de Unidades. E a letra B? Considerando G igual a 10 e pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta, calcule a pressão no interior do líquido na altura da linha de separação dos dois. Bom, dentro do líquido, você tem a pressão total, não é? Como é que você calcula a pressão total? Pressão total é a pressão atmosférica somado com a pressão hidrostática, tá? Pressão total, preste atenção, vai ser 1 atm, que é quanto? 1 vezes 10 a quinta, mais a pressão hidrostática, densidade, gravidade, profundidade. Vamos substituir? Essa tal pressão total vai ser 1 vezes 10 a quinta. Bom, tu está trabalhando com que líquido aqui? Com um líquido cuja densidade é quanto? Lado B. Você achou agora, não foi? Achei 1,25 vezes 10 a terceira. Gravidade é 10. E quanto é a altura? Quanto é a altura aqui desse líquido? 0,8. 0,8. Pressão total vai ser igual a 1 vezes 10 a quinta, somado com... Aqui vai dar uma conta que é 1,25 vezes 0,8. Vou fazer essa conta aqui para você. Ó. 1,25 vezes 0,8. Isso aqui vai dar exatamente 1. Tá? 1 vezes 10 a terceira com 10 vai dar o quê? 10 a terceira com 10. 10 a terceira com 10 dá 10 a quarta, né? Beleza? Vamos lá. 1 vezes 10 a quinta. O que é que nós temos mais aqui? Deixe-me ver aqui se eu deixei fora alguém. 1,25 vezes 10 a terceira. Depois, o que é que a gente pegou? A gravidade 10 e o 0,8. Então, aqui eu vou ter com 1, vezes 10 a quinta, mais 1 vezes 10 a terceira com 10, 10 a quarta. Eu não posso trabalhar com 10 a quinta e 10 a quarta. Eu precisaria que os dois estivessem com a mesma potência. Então, o que é que você faz? Transforma todo mundo para 10 a quinta. O que é que você faz para transformar 1 vezes 10 a quarta em 10 a quinta? Puxa uma casa. Fica 0,1 vezes 10 a quinta. Olha que beleza. Você vai juntar este 1 com 0,1 e vai repetir a potência. 1 mais 0,1 fica 1,1. Repete a potência 10 a quinta. Coloca a unidade Newton por metro ao quadrado. Terminou o exercício da letra B da questão de número 6. Ok? É assim que a gente tem que proceder. Dentro dessas questões que se apresentam para nós, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, nós vamos nos sentindo mais seguros, mais tranquilos na resolução, tá?
Na próxima aula do nosso capítulo de número 17, nós vamos no capítulo de número 16, nós continuaremos trabalhando com hidrostática, porque esse assunto é um assunto muito importante, muito cobrado nos processos seletivos, quer seja nas instituições de ensino superior privadas, quer seja através do Exame Nacional do Ensino Médio. Lembre-se, você está no primeiro ano, mas a sua preocupação com a instituição de ensino superior, ela não pode começar só quando você chega no terceiro. Você tem que começar a se preparar desde cedo. Quaisquer dúvidas ou quaisquer perguntas, estou aqui à sua inteira disposição.